O ex-chanceler brasileiro Celso Amorim afirmou ao diretor editorial da CNN em Brasília, Daniel Hittner, que não estão totalmente fechadas as portas para uma negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. Celso Amorim, ele é chefe hoje da assessoria especial do presidente Lula. Ele fez uma viagem bastante discreta a Moscou, onde se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin na semana passada. O ex-chanceler disse que o encontro com o líder russo durou cerca de 1 hora, a uma distância de 8 metros, naquela mesa em que Putin costuma receber os chefes de Estado. Ainda segundo Amorim, as conversas foram sobre temas bilaterais como fornecimento de fertilizantes. Depois discutiram questões relativas à guerra. O conselheiro de Lula disse que acredita que haverá um momento em que um dos lados terá uma percepção do custo do conflito e que este será maior que o custo das concessões necessárias para a paz. Eu volto a conversar com o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, sempre teve alguma descrença na possibilidade de a proposta brasileira pela paz na Ucrânia funcionar. Mas eu te pergunto, e agora? Primeiro esse encontro em Moscou de Celso Amorim com Vladimir Putin. Em breve, Lula viaja para a China e a gente sabe a intenção dele de levar mais uma vez essa proposta. Ao mesmo tempo, nós sabemos que, eu pergunto para você, se essas tentativas de negociar a paz que partem do Brasil, se de alguma forma elas podem dar algum resultado. Bem, inicialmente o Brasil foi criticado nos Estados Unidos e na Europa por falsa equivalência, tentar tratar a Rússia e a Ucrânia como se estivessem na mesma posição, quando é a Rússia que invadiu, está cometendo atrocidades na Ucrânia sem ter sido provocada. Mas agora nem dá mais para falar de falsa equivalência, porque não há equivalência. Na verdade, há um grande desequilíbrio na abordagem brasileira, né? O enviado do presidente visita a Rússia, que é o país agressor, e não visita a Ucrânia, que é o país agredido. Quando chefes de governo e chanceleres e assessores de relações internacionais dos Estados Unidos e da Europa visitaram a Ucrânia ao longo de todo esse período. Então, não há um problema de não conseguir garantir, por exemplo, a segurança. Até o Joe Biden, a figura mais visada no mundo, visitou a Ucrânia, o primeiro-ministro do Japão e assim por diante. Então, agora, como você anotou, né, o presidente Lula indo para a China, que é o garante dessa campanha militar da Rússia, é o país que oferece, garante a sobrevida da Rússia nessa campanha sobrevida econômica. E o próprio Brasil aumentou em 38% as importações de produtos russos em 2022, primeiro ano da guerra, em comparação com o ano anterior. O Brasil enviou 7 bilhões 850 milhões de dólares para a Rússia e com isso ajudando a Rússia a se desviar das sanções e a financiar a guerra. E como a gente vê, não há intenção do governo brasileiro em reduzir isso, pelo contrário, ele tratou lá dos fertilizantes e como se a Rússia fosse o único produtor no mundo de fertilizantes. Então o Brasil não vai ser visto, não é visto como alguém sequer que tenta buscar uma equidistância entre os dois países, Márcio. Obrigado, Lorival Santana.